Jujutsu Kaisen Mojuro lançou. E é óbvio que como uma pessoa que gosta muito de Jujutsu Kaisen e que não teve nenhum tipo de problema com o final de Jujutsu Kaisen pra mim foi ok, eu decidi ler. Eu não gostei do traço novo que está sendo posto para Jujutsu Kaisen, não gostei de quem o Gege escolheu para desenhar a história dele, não gostei da temática de alienígenas, não gostei do confronto familiar, porém, entretanto, todavia, tem dois grandes motivos que me fazem ansiar pelo próximo capítulo. Eu sou fã e eu quero service, o fanservice de como estão os meus personagens favoritos de Jujutsu Kaisen, mas momentos da velha Maki e do velho Yuta estão me deixando muito curioso. E também os incríveis e magníficos momentos da escrita do Gege. Arcos pequenos, como o arco do passado, o arco de Shibuya, o arco do Yuji Tadori morto, são ideias muito boas, porque são pequenas, fechadas, o Gege traz uma coisa, ele elabora e ele encerra. Quando ele tem esse tempo limite para fazer algo, ele manda muito bem. E eu tava curioso para ver, afinal esse mangá vai ser curtinho, vai durar só uns 6 meses. Talvez tenha 4 volumes, no máximo, sendo disponíveis desse mangá. Então, poxa, eu boto fé. Eu entendo que o final de Jujutsu Kaisen desagradou muita gente. E eu entendo também que o Jujutsu Kaisen Mojuro, o que me deixa muito curioso para também lê-lo, é que é um pedido de desculpas do Gege. O Gege sente que de alguma forma ele falhou com os fãs japoneses. E eu quero entender o que exatamente o Giga percebe como falha e como ele pretende se desculpar com os fãs. O que ele vai desenvolver que ele não desenvolveu? Será que ele vai desenvolver o mundo? Ele vai aprofundar no mundo? Vai aprofundar mais na origem do Sukuna de alguma forma? Que se eu não me engano é dito que o Sukuna é um anjo. Nossa, se o Sukuna for um alienígena eu vou ficar muito puto, sinceramente. Porque antigamente eu achava que quando a Anja, um personagem de Jujutsu, chamava o Sukuna de o anjo caído, aquele que caiu, eu entendia muito que ela havia se convertido para o catolicismo e na concepção dela, o Sukuna, ao se tornar um monstro, uma maldição, ele caiu, ele foi de uma pessoa com grandes habilidades e poderes divinos, que era um feiticeiro jutsu, para um demônio. Pra minha concepção é essa, pelas crenças dela, pelo fato que a magia dela é baseada em crenças católicas, na concepção dela, o Sukuna se corrompeu. Mas se for só porque ela é um alienígena e o Sukuna é um alienígena ou descendente de aliens que virou um monstro na Terra e foda-se, só por isso ele é o caído, eu vou achar isso bem baixo, eu vou ficar definitivamente puto. Eu vou fazer um vídeo xingando e inventando as maiores hipérboles e falácias pra dizer: isso aqui foi uma ideia de merda, Gege. Você é um gato safado, filho da puta. E é engraçado que o meu canal já existia desde o final de Jujutsu Kaisen e eu não comentei do final porque eu tava gostando de ler e foda-se. Não quero opinião de acéfalo sobre grande Gege Akutami escrevem. Não, mas eu tô curioso pra saber com o que o Gege quer se desculpar. Eu gostei muito do final de Jujutsu Kaisen, mas única e exclusivamente porque todos os personagens que eu gosto se deram bem e estão vivos. Menos o Gojo. O Gojo é um personagem que eu gostava muito e que acabou morrendo. E cara, Jujutsu, Gege, Gojo foi tão problemático. Gege Akutami encerrou Jujutsu quando ele estava muito doente. Se eu não me engano, ele fez uma cirurgia de apendicite. E, cara, ele tava desenhando doente. Ele não tava se conseguindo se dar bem com os fãs. Isso é uma coisa que, a gente tem que admitir que aconteceu. O Gege não tava conseguindo se dar bem com os fãs de Jujutsu Kaisen. Ele tinha ideias, ele queria executar coisas, ele queria se livrar muito do Gojo, mas o Gojo era um personagem muito popular, ele não podia se livrar do Gojo. Ele queria trabalhar outro personagem como protagonista, porque claramente era pro Yuta ser o protagonista de Jujutsu Kaisen. Tanto que o Yuta tem um poder mais fodão, uma expansão mais fodona. O Yuta é muito foda. Eu não reclamo, gosto muito do Yuta. Mas é meio claro que é pro Yuta ser o protagonista. E aí o Gege teve que criar o Yuji. E ele não sabia muito bem como lidar com um personagem como Yuji. E aí ele ficou nessa de... Às vezes ele só tirava o Yuji da história um pouquinho para desenvolver outros personagens. Porque ele realmente não sabia como levar o Yuji pra frente. E até aí, pra mim, tudo bem. Ele... Acontece, o Jujutsu Kaisen foi o primeiro grande trabalho do Gege e de boa ter essas falhas. Ganhou uma fama que ele com certeza não estava preparado para lidar. Teve um final que desagradou ele e ele se arrependeu de algumas coisas. Eu não sei exatamente no que, porque eu sou ocidental
Então eu não sei a repercussão, o que o Gege fez que desagradou os japoneses, mas eu sei que esse mangá todo é um pedido de desculpas, é uma chance de tentar reafirmar, tentar agradar, tentar porra, gente, errei, fui moleque. Deixa eu fazer aqui um negócio foda pra vocês, com o público japonês. E eu quero saber com o que. O Gege Akutami está trabalhando, ele não vai desenhar, ou seja, ele tem um bom tempo para produzir o roteiro, ele não vai ter nenhum tipo de pressão social gigantesca, porque, querendo ou não, após a morte do Gojo e o final de Jujutsu Kaisen, que agradou um bando de gente, a fama de Jujutsu ficou morna, a história tá só indo, e quem vai ler provavelmente são as pessoas que já são muito fãs de Jujutsu, ou assim como eu, os curiosos de plantão, que quer ver mais menções dos seus personagens favoritos sendo fodões. Por favor, mas, porra, não tem como não. Tem que ter um descendente do Yuji no finalzinho do mangá. Não, nem pra ser descendente do Yuji. Tem que ter uns malucos muito doidos dando soco e chute de maldição e dizendo que, porra, me inspirei no grande fodástico Yuji Itadori. Espancador de maldição. O primeiro feiticeiro nível não sei o que. É isso. Ah, e eu espero também que pelo menos. Não, se esses aliens tiverem alguma correlação com o Sukuna, finalmente vocês, filhos da puta, que são doidos pra ver essa merda de Sukuna na era Heian, o que esse filho. Quem foi o filho da puta que comeu a mina lá pra sair o Sukuna? Vocês querem saber todas essas merdas? Pronto. Talvez a gente saiba quem exatamente é o Sukuna, de onde ele veio e por que que ele é daquele jeito. Eu gostava mais da ideia de o Sukuna foi só um maluco que nasceu com muito poder amaldiçoado, que consumiu o próprio irmão gêmeo. O Sukuna ele seria tipo uma máquina, só que os dois tinham muito poder amaldiçoado. Eu gostava dessa teoria. E ele foi se desenvolvendo como um monstro muito poderoso. Mas se ele for um alien, eu vou ficar puto. Não tem como defender isso não. Agora que eu paro pra pensar bem, eu vou dar chilique. Porque eu sou esse tipo de ser humano. Mas é isso. Me diga aí você, meu jovem. Você tá empolgado pra Jujutsu Kaisen Mojuro? Você gostou de Jujutsu Kaisen Mojuro? Esse vídeo aqui é literalmente só um fã bostejando e dizendo por que eu quero ler Jujutsu Kaisen Mojuro. É porque eu tô curioso. Eu gosto do Gege Akutami e eu quero ver o que esse segundo vai fazer. E você desistiu de ler coisa do Akutami? Ou você tá curioso pra ver coisa XYZ? Conta aí nos comentários. Ah, eu sei que esse vídeo não tem roteiro, não tem porra nenhuma. Só saiu falando aleatoriamente por alguns minutos. Mesmo assim, dá like, dá? Eu gosto do seu like. Eu me divirto muito. Eu abro um sorriso no rosto quando você dá um like. Obrigado.